De João, capítulo 14. Evangelho de João, glória a Deus. Versículo 5. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Todos encontraram? Se não encontrou, eu espero. Se encontrou, glória a Deus. Amém? Vou esperar que tenha alguns folheando. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 5. Diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou, o que é que diz aí? O caminho, a verdade e a vida. E ele diz o quê? E ninguém vem. Ele não disse vai. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já havia dito que ele e o Pai, eles são um, ou é um. Ele e o Pai é o mesmo. Mas os discípulos, aqui Tomé, não entendiam. E quando ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai, onde o Senhor vai, e como podemos saber o caminho? Jesus é bem claro: eu sou o caminho. Irmãos, muitas pessoas estão perdidas porque não conhecem o caminho. E a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cristo é a luz para os teus caminhos. Sem Cristo, irmão, não vai a lugar algum. Sem Cristo você pode ser o melhor homem, a melhor mulher, não vai a lugar algum. Cristo é o caminho. Pastor, que caminho? O caminho para todas as coisas para a sua vida, inclusive, principal, o caminho da salvação. Ele diz também: eu sou a verdade. Qual verdade? Aquela que você precisa conhecer, porque muitas mentiras são ditas, muitas palavras pregadas que não são verdades, mas porque eu não conheço a palavra de Deus, eu acredito naquilo que me falam. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo, ele não está falando para os de fora, o meu povo está perecendo, ou seja, eles estão sofrendo porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento do que? Dele. Precisamos conhecer a Deus. Pastor, mas é fácil assim? Pergunte para quem foi para o encontro. Alguns, no início, resistiram, e o Senhor chamando: vem, vem. Aí resistiram um pouco mais. Aí o Senhor vai e fala ao coração: eu estou te chamando. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas acontece que muitas vidas não têm vida. Muitas pessoas são seres ambulantes, que sofrem todo dia. Acorda não querendo acordar, acorda querendo estar morto, ou seja, nem querer acordar. Às vezes até diz: mais um dia, enquanto deveriam dizer: glória a Deus por esse dia. Muito obrigado, Pai, o teu fôlego ainda está comigo, e eu ganhei de presente mais um dia.
mas reclamam porque em si não tem vida. Porque a vida de Cristo é você ter alegria, ter paz. Mas muitas pessoas preferem, em vez de ter paz, ter razão. E nem sempre a razão anda junto com a paz. Porque a minha razão não é a sua razão. E podemos ter atrito. E Tomé chega diante dele e fala: Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Eu já te disse, eu já te ensinei. E às vezes nós estamos com o ouvido lacrado, fechado para a palavra de Deus. No versículo 8 diz assim, versículo 7, do mesmo Evangelho, capítulo 14: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Irmãos, não foi só Tomé. Aqui também Filipe fala assim: Senhor, então mostra-nos o Pai. E ele continua dizendo: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, versículo 9, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, muitas pessoas, eu estou dizendo muitas pessoas para não dizer a maioria, estão dentro de igrejas, estão ouviram um monte de pregações, já se aconselharam, foram aconselhados muitas vezes, mas não conhece o Pai, não conhece o Filho. Há uns 6 anos, não mais, uns 8 anos, eu fui convidado a dar uma palestra no Rotary, sobre fé e sobre oração. E aí eu cheguei lá para dar essa palestra, e eu conheci algumas pessoas ali. E aí um dos amigos, ele era o presidente, quem me convidou foi outra pessoa, que era o responsável daquele dia. E o presidente chegou para mim e falou assim, ele me chama de Celinho até hoje. Ele falou: Celinho, que conversa que é essa, rapaz? De Deus me falou. Quem é o homem para ouvir a voz de Deus? E aí, estava na hora de começar, eu falei: depois eu te explico. Mas o depois eu te explico, Senhor, fala para mim o que eu tenho que falar para ele. Deus falou: já pegamos, já nós pegamos. Fizeram a abertura, uma abertura bonita, um lugar legal, um ambiente gostoso, e passaram a palavra para mim. Eu falei: antes de falar de oração, eu tenho que explicar, porque se Deus não me ouve, se eu não falo com Ele, se Ele não fala comigo, não adianta eu orar. Então a oração é uma mentira. Eu vou dizer para vocês, vou provar para vocês, que Deus fala, e que eu ouço a voz de Deus. E se você não ouve a voz de Deus, é porque você não conhece o Deus que eu conheço. Tinha 3 médicos, 2 pediatras. Perguntei para um dos médicos pediatras que eu conhecia. Perguntei ali: tem algum médico pediatra aqui? Tem algum médico? Tem. Tem algum pediatra? Tem. Fulano de tal, não quero falar o nome dele. O outro. E tem o outro médico aqui. Vou fazer uma pergunta para o doutor, pode me responder. Uma criança de 5 meses, ela tem algum conhecimento? O médico imediatamente falou assim: não. Eu falei: e se eu colocar 10 homens pareado e o pai dela no meio, ela sabe quem é o pai? Ah, sabe. Então como que não tem conhecimento? O senhor disse que não tem conhecimento. Se ela conhece o pai, ela já tem um conhecimento. Agora eu pergunto para o senhor, principalmente o senhor presidente, por que ela conhece o pai? Porque ela convive com o pai. O pai fala com ela. Ela não sabe falar, mas ela demonstra gesto para o pai. Ela sorri para o pai. E se colocar, não é 10,
é 1000 homens, ela vai saber quem é o pai dela. Agora, sabe por que o senhor não ouve a voz de Deus? O senhor não fala com ele, e ele não conhece quem não fala com ele. Irmãos, acabei de falar, falei, não é que o negócio saiu bem feito? Aí falei, doutor, o senhor disse para mim que uma criança não tem conhecimento. Eu estou querendo fazer até pós-graduação nessa área, provando que uma criança de 1 mês tem conhecimento. Você sabe por que você não ouve a voz de Deus? Se você não ouve, porque você não tem intimidade com o Pai. Nós precisamos, todos os dias, ter um particular com o Pai. E às vezes o Pai está falando com você todos os dias, mas como você não tem intimidade, você não sabe que é Ele que está falando. Às vezes até pensa, eu pensei isso e aconteceu. Você não pensou nada, rapaz. Quem falou para você foi o Pai, é que você não o conhece. Aqui, Tomé e Filipe, cadê? Virou a página. E Filipe pergunta, Filipe vai e fala assim, versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai. Ô meu filho, quanto tempo você está comigo e ainda não me conhece? É que nós não conhecemos a palavra de Deus e o Deus da palavra, e aí ficamos perdidos. Por quê? Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e se Ele é a vida, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu vou ter alegria em mim, porque primeiro, a Bíblia diz que Ele mora dentro de mim. Ele não mora no céu, Ele mora dentro de mim, a Bíblia diz, e eu acredito. Mas vivemos como se Ele não existisse. Não vou perguntar, mas eu vou falar. Você já leu a Bíblia hoje? Não responda, pelo amor de Deus. Fica quietinho. Você já orou essa semana? Porque é assim, irmãos. As bexigas são pentecostais mesmo. É assim, irmão. Quando você conheceu, ou você está conhecendo o seu namorado, a sua namorada, você que é casado, quando você conheceu ali no início, fala para mim qual é o dia que você quis ficar longe dele ou dela. Agora, por que com Deus nós queremos ficar distante? Porque quem não fala, não quer a presença. O sujeito está namorando, ele sai da casa da namorada, chega em casa, pega o celular, bem, cheguei. E cheguei bem. Às vezes mora 1 quadra, irmãos. E ainda, quer falar com a mamãe para ver se eu estou em casa mesmo? Liga umas 4, 5 vezes, perturba o namorado ou a namorada o dia inteiro. Agora, quem é mais importante para você? É ele ou é ele? Responde não, que vai ficar feio para você. Filipe andava com ele, conhecia ele, mas não conhecia ele. Nós ouvimos a voz de Deus todos os dias, e Deus começa falando àquele que é dele, com sonhos. Depois Ele começa a falar, e nós precisamos se entregar. Abra sua Bíblia no Salmo 37, vai lá, Salmo 37. Versículo 5. O que diz aí na sua Bíblia, Salmo 37, versículo 5? Você tem certeza que está escrito isso? E por que você não fez? Olha o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E o versículo 4? Agora você vai pular, dá um mortal carpado para trás. O que diz o versículo 4?
Yes. Descansa ou deleita ou vai para a cama dormir. Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Irmãos, em vez de eu descansar e buscar nele, eu quero ganhar com o meu braço. Sabe quando vai acontecer? Às vezes no final da minha vida. Agora, quando eu confio nele, ele está dizendo: deleita-te, vai para a cama deitar. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Aí eu te pergunto, qual que é o teu desejo, irmão ou irmã? Ele está mentindo? Hã? Não. É a primeira atitude que Deus pede. Confia em mim, acredite em mim e vai descansar. Eu sempre tenho falado aqui, Deus nunca sonhou você ralando lá para ganhar o pão que você come. Deus nunca sonhou você sofrendo para ganhar o seu alimento. Por isso que o mesmo Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está dizendo, se o Senhor não cuidar da tua esposa, do teu marido, você não dá conta de cuidar. Se o Senhor não firmar a tua casa, não vai dar certo. Irmãos, os casamentos dão errado justamente por isso. É o primeiro vinho, lá das bodas de Caná da Galileia. O primeiro vinho é o vinho que dá alegria. O segundo vinho do homem é o vinho ruim. Mas o segundo vinho de Deus é o vinho melhor do que o primeiro. Por isso que ele diz assim: todo mundo dá o vinho melhor, depois que se embriaga, aí vem o ruim. Sabe o que ele está dizendo? Primeiro dia do casamento, primeira etapa do casamento é alegria, lua de mel, é festa. Mas depois vem a decepção. Mas se o Senhor estiver nele, é prazer, é melhor do que a lua de mel, é melhor do que o seu planejado. Aí ele continua: se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Aos seus amados Ele dá o enquanto dorme. Aí você quer levantar de madrugada, dormir tarde, para querer conquistar aquilo que Deus está querendo te dar. Oh glória! Conheça o Senhor, irmão. Não tem nada melhor do que o Senhor. Não existe nada melhor do que o Senhor. Abre lá em Isaías 65, 23. Um pouco para frente de Salmo. Isaías 65, 23. Porque muitas pessoas dizem: há um sofrimento, a família é dura, a casa não é fácil. O que diz aí Isaías 65, 23? Pode falar alto. Não trabalharão em vão, não trabalharão em vão. Vou ler aqui: não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade ou perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. E será, versículo 24, que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Seu filho vai ser bênção, seu filho vai ser melhor do que você, a sua casa será próspera, os seus filhos, os teus netos serão melhor que os filhos, e assim por diante. Volta a um capítulo 64, 4. E eu quero encerrar aqui.
64:4. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para quem, irmãos? Trabalha para quem? Se você não está esperando nele, ele não vai trabalhar. Se você não está esperando, se você não está confiando, Deus não trabalha para aquele que não confia nele. E Deus nunca sonhou você trabalhar e esforçar para ganhar o pão que você come todo dia. Ele quer fazer parte, Ele quer trabalhar juntamente com você, ou seja, Ele quer trabalhar por você. Porque desde a antiguidade, desde o início da fundação do mundo, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. É como se fosse assim, irmãos, soltar uma agulha e faz aquele barulhinho. Tchum. Nem lá no fundo, nem com o ouvido se ouviu, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que neles espera. Sabe por que perdemos? E sabe por que sofremos? Porque não esperamos nele. Hoje, irmãos, nós tivemos muita experiência nesse encontro, principalmente eu tive uma experiência lá que você fala, pastor, já viveu tanto, experiência. Irmão, experiência lá no encontro. Cada dia mais é melhor. E quando eu vi aquela menina, a Yasmin, alguém orando por ela, o Senhor falou, vai lá e fala no ouvido da pessoa que está orando por ela. É isso. Mudou a oração, pá. Deus, pronto. Irmãos, o Senhor é um Deus que te ama. Ele ama tanto que Ele escreveu no Evangelho de João 3,16. Abre lá. Olha o tamanho do amor dele pela sua vida. Abre lá, Yasmin. Olha o tamanho do amor de Deus pela sua vida. João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João 3,16. E eu quero encerrar aqui. Agora eu vou encerrar mesmo. O que é que diz aí? Agora eu te pergunto, tem alguém aqui perecendo? Eu sei a receita, te falta Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou as pessoas de um tamanho tão grande, que Ele matou o Filho dele no seu lugar, para que todo aquele que nele crê, então eu preciso crer nele, porque se eu não crer nele, eu vou continuar perecendo, sendo pastor, sendo conhecedor da palavra ou não. Se eu não esperar e confiar nele, eu vou perecer. Agora olha o amor dele. Você teria coragem de matar o seu filho por um outro filho? Não, eu já respondo, não, de jeito nenhum. Agora ele matou o filho dele, eu e você sendo contra ele, pecador. Quando você estava fazendo as coisas erradas, ele estava matando o filho dele no meu e no seu lugar. Aí eu te pergunto, ele ama ou não?
Vai para casa com essa pergunta. Vamos orar.